Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. Nomeie os seguintes compostos orgânicos. Nós temos uma cadeia carbônica e nós vamos fazer o nome dessa estrutura orgânica. Vamos lá, o primeiro passo, nós vamos seguir a menor numeração do radical. O radical, nós temos aí a numeração de cima, na cor verde, que temos aqui ó, o 1, 2, 3, 4, 5, na cor verde, e temos a numeração de baixo, na cor azul, 1, 2, 3, 4, 5, que é da direita para a esquerda. O radical, nós temos o CH3 aqui abaixo, que é o metil. Esse radical, quando nós temos o radical com apenas um carbono, então ele é chamado met. Como ele é uma ramificação, acrescentamos o il, então ele será chamado metil. Então, nós vamos seguir a menor numeração. A numeração na cor azul, esse radical, esse metil, está na numeração 4. Se nós seguirmos a numeração na cor verde, ele vai estar na numeração no número 2. Então, a que prevalece é a do número 2. Então, nós temos um metil no carbono 2. Então, nós vamos dar o nome, o seguinte, 2, separado de um hífen, e escrito na frente metil. Então, 2-metil pente. Pente significa que na cadeia carbônica nós temos 5 carbonos. Na cadeia carbônica principal nós temos aí, contando os carbonos aí da esquerda para a direita, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. Toda vez que tiver 5 carbonos, nós vamos falar pente. Nós temos de cada ligação de um carbono para o outro somente ligações simples. Então, nós vamos colocar um AN na frente do pente e um O na frente do AN, indicando que essa cadeia carbônica, que esse composto orgânico é um composto hidrocarboneto, ou seja, só tem elementos químicos carbono e hidrogênio. Então, o nome do composto é 2-metilpentano. A letra B, nós temos um composto com a cadeia principal com 4 carbonos na cadeia principal. Numerando aí da esquerda para a direita, nós temos aí 1, 2, 3, 4 carbonos. A numeração é a mesma nos dois casos. Se a gente seguir da direita para a esquerda, nós também vamos ter 1, 2, 3, 4. Mas nós vamos olhar esse radical que está ligado aí, ó, esse metil. Toda vez que tiver um CH3 ligado na cadeia principal, nós chamamos esse radical de metil. Então, aí onde está sublinhado de vermelho, onde tem um círculo vermelho, ele é chamado metil. Como nós temos 2-metil, então o correto agora é chamar dimetil. Então, olhando na numeração azul, eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Se eu olhar pela numeração que está na cor verde, eu também tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Então, não importa se a numeração é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse caso, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou ter dimetil, porque eu tenho 2-metil. Nesse caso, eu vou colocar 2,3 dimetil. Por que 2,3? Porque eu tenho um metil no carbono 2
e outro metil no carbono 3. Então vai ficar 2,3 hífen dimetil. Di, porque é 2 metil. But. Por que but? But eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. E an, porque eu só tenho ligações simples de cada carbono para o outro carbono. E O, porque se trata de um hidrocarboneto. Esse composto orgânico, eu só tenho carbono e hidrogênio. Letra C. Eu tenho que seguir a menor numeração do radical. Radical é esse CH3 que está aí separado da cadeia principal. A cadeia principal já foi numerada aí. Da esquerda para a direita eu tenho a numeração 1, 2, 3, 4, 5. Contando aí da direita para a esquerda, o contrário, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O contrário, o inverso. Onde está o círculo de vermelho são o radical chamado metil. Como eu tenho 3 metil, aí eu chamo agora de trimetil. Então eu vou numerar, eu vou começar a dar o nome desse composto pelo menor. Qual é o menor? Se eu olhar pela de cima, a numeração verde, eu tenho lá o 2. Se eu olhar pela de baixo, eu estou começando também pelo 2. Mas veja bem, se eu olhar pela numeração azul, eu vou ter 2,4,4. Se eu olhar pela numeração verde, eu vou ter 2,2,4. Nesse caso, a numeração menor é a numeração de verde, porque fica 2,2,4. Trimetil, porque são 3 metil. Na frente do trimetil eu coloco pente, porque são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia carbônica. Porque só tem ligação simples de cada carbono para o outro carbono, eu tenho apenas um traço. Cada traço desse significa uma ligação simples. E O, porque se trata de um hidrocarboneto. Questão 2. Monte as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos. Então aí, o 2-etil, 3-metilpentano. Eu tenho aí uma cadeia carbônica. Eu tenho que colocar 5 carbonos nessa cadeia carbônica, porque pente, toda vez que tiver essa palavra aí, ó, esse nome pente no meio, significa que eu tenho que ter 5 carbonos na cadeia carbônica ou no composto orgânico. Eu fiz aí a caneta, o composto estava um pouco difícil para mim fazer pelo computador e eu colei, eu repassei esse composto aí para a tela para vocês verem. Então eu tenho aí, ó, numerando aí, geralmente eu numero sempre da esquerda para a direita. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Por isso dá esse nome aí, pente. De pentano é porque é só ligações simples. E O porque é hidrocarboneto. Agora, lá no carbono 2, eu tenho que colocar um etil. O carbono 2 aqui de verde, observa que tem CH2, CH3 embaixo. Quando eu tenho um CH2, CH3, ele é chamado de etil. Quando é CH3, é metil. Quando é CH2, CH3, é chamado de etil. Então, eu tenho um etil no carbono 2. Ou seja, esse CH2, CH3 aí, tudo junto, na cor vermelha, no círculo vermelho, ele é o etil e está no carbono 2. E o carbono 3, eu vou ter um metil. Então é 2-etil, 3-metil. No carbono 3, eu vou ter o metil. Nesse caso,
o etil e o metil, olhando pela ordem alfabética, o E de etil vem primeiro do que o metil. Por isso eu coloco o etil primeiro do que o metil. B. 2,2,4 trimetilpentano. Pente. Então eu tenho que ter 5 carbonos na cadeia carbônica. A estrutura eu já coloquei aí abaixo. No carbono 2, eu tenho que ter... aí tá. Trimetil. Eu tenho que ter 3 metil. Então eu já coloquei aí, sublinhado aí, eu já coloquei o círculo de vermelho. Ou seja, no carbono 2, eu vou ter um metil. No carbono 2 de novo, mais outro metil. E lá no carbono 4, outro metil. Então eu tenho um metil no carbono 2 duas vezes. E lá no carbono 4. Por isso fala trimetil. Pentano, pente, 5 carbonos. An, ligação simples. E a terminação O, porque se trata de um hidrocarboneto. Vamos lá. C. 2,2 de metilhexano. Então, essa estrutura eu tenho que ter nela 6 carbonos na sua cadeia carbônica principal. Então, eu tenho aí hexano, de metilhexano. Já tenho aí a estrutura formada aí por 6 carbonos. E no carbono 2, eu tenho que ter 2 metil. Ou seja, eu coloquei um metil na parte superior e outro metil na parte inferior. Por isso, é 2,2 de metil. Di porque é 2 metil ao mesmo tempo. Está sublinhado aí com o círculo vermelho, indicando que é um metil na parte superior e um metil na parte inferior. Por isso fala dimetil. E tá os dois metil tudo no carbono 2. Por isso eu coloco 2,2. A letra D é 2,2,3 trietilbutano. É but. Toda vez que tiver essa palavrinha aí, but, vocês lembram, é 4 carbonos que deve ter na cadeia carbônica principal. Então, eu fiz a estrutura do composto orgânico. E no carbono 2, eu vou ter o etil. Duas vezes, na parte superior e na parte inferior. Lembrando que etil é CH2 CH3, conforme eu coloquei aí o desenho. Então, no carbono 2, tem CH2 CH3 na parte superior. E no mesmo carbono 2, tem aí também o CH2, CH3 na parte inferior. E no carbono 3, eu tenho também outro etil, que é na parte inferior também, que é o CH2, CH3. Então, por isso fica 2,2,3 trietilbutano. Atividade 3. Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula? Está aí o desenho, a fórmula. Lembrando que esse C2H5 aí, ele é tipo uma pegadinha, acaba confundindo muitos alunos. Mas eu refiz ela aí e mostrando que o C2H5 ele se trata de... tem 2 carbonos. Então aí eu coloquei o círculo verde. C2. Lá embaixo eu coloquei, ó, C2. Tem um carbono aí mais em cima, com CH2. E mais embaixo um CH3. Ou seja, aqui somando um carbono com outro carbono de baixo dá 2. Somando os 2 hidrogênios com os 3 hidrogênios de baixo dá 5 também do mesmo jeito. Quando eu vou procurar a minha cadeia carbônica aí, eu procurando a cadeia carbônica principal, eu acho a que tem mais carbono. Então, nesse caso aí, eu achei aí já 6 carbonos na cadeia carbônica principal. Então, é só marcar aí a letra C, onde fala que é 6 carbonos. 4.
Para a estrutura, tem aí a estrutura, o nome oficial da nomenclatura da IUPAC é... Vamos procurar aqui a cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que apresenta mais carbonos. Então, eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E sublinhado aí, com círculo aí de vermelho, que são 2-metil. Agora, nós precisamos numerar esses carbonos. Se eu olhar da direita para a esquerda, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse primeiro metil aqui está no carbono 2 e o outro metil está no carbono 3. Se eu olhar da esquerda para a direita, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse primeiro metil está no carbono 3 e o outro metil está no carbono 4. Então, o correto é eu analisar a menor numeração. Então, o correto é eu olhar a numeração da direita para a esquerda. Então, vai ficar 2,3 dimetil. Por que dimetil? Porque tem 2 metil. Quando tem 2 metil, eu uso falar dimetil. Pentano. Por que pentano? Porque pente, porque é 5 carbonos. An é só ligações simples. E O porque só tem carbono e hidrogênio nesse composto orgânico aí. Então, a correta é a letra A. 5. O número de átomos de carbono na cadeia do 2,2,3 trimetilpentano é... Vamos lá, eu fiz o desenho da cadeia carbônica. Não é necessário fazer o desenho. Eu vou explicar para vocês por quê depois. Mas veja bem, pente, vocês já lembram que tem 5 carbonos. Como eu tenho aí, ó, trimetil, significa que eu tenho 3 metil. Se um metil é CH3, então eu tenho 3 CH3. Então, 3 CH3 já é 3 carbono. Com 5 do pente, vai dar 8 carbonos já de cara. Mas eu fiz a estrutura para mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó, a cadeia principal numerando da esquerda para a direita. Temos aqui os 5 carbonos. E eu coloquei aqui os 3 metil. Então, eu tenho trimetil. No carbono 2, eu tenho um metil na parte superior e outro metil na parte inferior. E no carbono 3, eu também tenho outro metil. Por isso, é 2,2,3 trimetil. Pente, porque são 5 carbonos. An, só tem ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Se trata de carbono e hidrogênio nessa estrutura orgânica. Então, vamos contar novamente. Na cadeia principal temos 8. Temos 5 carbonos, com mais os 3 metil aí. Total, 8 carbonos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.